CoachCast no ar, sejam todas bem-vindas e bem-vindos a um episódio para a sua carreira, para a sua liderança, para o seu negócio. E, por favor, você que ainda não se inscreveu, seja lá o canal que você esteja nos assistindo ou nos ouvindo, Spotify, Deezer, YouTube, Google, Apple, seja onde for, por favor, segue a gente para que você não perca nenhum episódio. Os episódios saem todas as segundas-feiras, 7h45 da manhã, impreterivelmente, com pessoas incríveis, profissionais de mercado, profissionais que contam suas trajetórias aqui, que vão inspirar aí a sua carreira, a sua liderança e o seu negócio. E hoje eu recebo aqui um cara muito especial, Fernando Moraes dos Reis. Quem é Fernando? Bem, primeiro, obrigado, Sérgio, pela essa oportunidade, pelo bate-papo. Espero poder trazer insights junto contigo para todos que ouvem e assistem. Bem, Fernando, eu sou pai da Rafaela, casado com a Débora, né? E hoje eu sou gestor, né? E ajudo profissionais e empresas a aumentar lucro, crescer profissionalmente através de gestão estratégica. E eu não venho da área de administração, eu não venho da área de humanas, então foi bem interessante porque eu tive que aprender tudo isso da forma que eu acho que é a mais comum entre os profissionais, de vir de uma carreira técnica, ser um especialista e assumir uma equipe para fazer gestão. Né? Então, eu tive que fazer essa virada de chave, sabe? Do técnico para o líder, do técnico para o gestor, e é bem desafiador. É bem desafiador. Com certeza. Então, aproveitando o gancho, Fernando, qual que é a tua primeira formação? E por que você decidiu fazê-la? Então, eu sou químico de formação, porque desde pequeno eu sempre gostei de ciências, enfim, caí na área de química, né? Eu acho que eu tinha uma professora que era química e ela sempre contava bastante coisa, eu achava interessante, fiz técnico em química, fiz minha faculdade, bacharel em química, fui para o meu mestrado na área nuclear, então eu fiz mestrado em materiais nucleares, né? E a minha vida eu estava bem focado em seguir carreira, tipo doutorado, pós-doc, não sei o quê. Até que em um dado momento eu ouvi de uma pessoa bem importante para a minha época, que falou assim, cara, na química você transforma pessoas, materiais, tá? E um dia você vai entender que a grande transformação é de pessoas. Bacana, isso ficou aí martelando, mas na hora eu não dei nem muita bola, né? Sabe aquele lance que quando você olha para trás, você fala, pô, o cara falou um negócio que acabou reverberando. Com 23 anos, eu assumo uma equipe, tá? Da área técnica. E aí foi, assim, um caos, porque, Sérgio, imagina, cara, você, mestre, especialista, já rodava a América do Sul inteira, fazendo a minha especialidade, e de cara assumi uma equipe de quase 10 pessoas. Eu era o mais novo, eu era o que tinha maior conhecimento técnico, mas eu era o que tinha menor tato com pessoas. Então, você deve imaginar o caos que foi para mim e para eles, né? Com certeza. Dois lados. E isso é algo bem comum, né, nas empresas, Sim, eu percebo, sim. né? Normalmente a pessoa foca e estuda muito uma especialidade técnica, seja ela qual for. Isso eu estou falando de 2005, tá? Então, em 2005, carreira Y não se falava, e até hoje a carreira Y é até a página 2, porque ela chega até um certo nível, e desse nível para cima, ou você vai para a gestão, ou meio você dá uma parada, né? Mas há 20 anos atrás era muito mais forte isso, né? Então, eu aceitei o desafio, fui para a gestão, e aí começa toda uma nova história, cara. Aí Olha só que interessante. Então, que muito legal. E depois a gente vai, para quem ficar até o final aqui, a gente
disponibiliza o seu LinkedIn, né, para que Boa. as pessoas te sigam. Aí eu vou pedir para você falar, mas é só para segurar todo mundo aqui. Muito bom, muito bom. Não, não precisa segurar ninguém, porque vai estar aqui na descrição também, se alguém quiser pular um pouco e já ir lá. Mas o Fernando tem uma característica muito interessante, você é estudioso pra caramba. Eu sou. Porque no seu LinkedIn tá ali um monte de cursos que você fez e em várias áreas também, bastante diverso o teu conhecimento. Como é que você vê hoje em dia, porque aqui a gente está falando de 20 e poucos anos, né, de trajetória, e como você vê hoje que nós temos aí uma infinidade de possibilidades, como focar naquilo que é importante e que vai agregar valor para você? Assim, ó, eu em 2 pontos. Primeiro que, por mais que eu tenha mudado área, tá, eu ainda acabo sendo tradicional da formação clássica, formal, tá. Então, assim, cara, internet é legal, curso é legal, mas não substitui uma pós, não substitui uma especialidade na academia mesmo, tá? Acho que esse é um primeiro ponto, então por isso eu acabo sempre voltando, tá? Um segundo ponto é eu sou apaixonado por relacionamento, tá? E essa foi uma das formas que eu descobri de fazer networking, tá? Então, eu vou te dar um exemplo. Eu saio da universidade, vou para o mundo acadêmico, isso me abriu portas que até hoje eu converso com pessoas que eu falo, meu, sensacional. Por exemplo, a minha orientadora, hoje ela é superintendente do IPEM, né? Dificilmente de bater na porta teria acesso se não tivesse esse networking por trás. Aí eu vou para a GV, faço lá o meu MBA. O ano passado retrasado, eu fiz uma especialização na Universidade Hebraica de Jerusalém, na parte de inovação. Uhum. E aí eu já entro aprendendo, mas também querendo me relacionar com as pessoas. Isso acabou desdobrando alguns projetos, por exemplo, que a gente está estruturando evento de startup junto com a Hebraica. E assim, quando a gente fala Hebraica de Jerusalém, lá tem, por exemplo, o Monday.com é de uma ex-aluna da universidade. Olha só, não Entendeu? sabia disso aí. É, Que esse ano legal. eles completaram 10 prêmios Nobel. Tem um autor que eu tenho certeza que você gosta, que é o Daniel Kahneman, do Rápido e Aham. Devagar. Ele é prêmio Sim. Nobel pela universidade. Caraca, Eu cara. que venho da área de química, o Einstein foi o primeiro prêmio Nobel da faculdade. Aliás, ele abriu, né? Então, poxa, acaba tendo acesso a mentes que você fala assim, só de estar perto você aprende por osmose, Já sabe? aprende por osmose, sem dúvida alguma. Você está num mastermind, na verdade, muito falado por Napoleão Hill, né? Isso na vida real, É né? isso aí. Na É vida isso aí. real. Então, todo ano eu busco algo e, assim, a minha curiosidade leva a buscar sempre coisas. Poxa, isso aqui eu não conheço ainda, sabe? Não quero ser especialista, mas Uhum, uhum. quero entender como funciona o jogo disso, né? É um pouco disso porque que eu acabo bebendo de Claro, várias claro. fontes, né? Não, sem dúvida alguma. E com certeza isso que você faz é algo que contribui muito para ser um consultor, um gestor como você é. Exato, porque o Steve Jobs tem uma frase muito legal. Tem um discurso do Steve Jobs quando ele foi para a Ninfo. Você já deve Uhum, ter uhum. visto que é Connecting Sim, the Dots, né? Que ele fala assim, meu, tem a oportunidade, vai, aprende, estuda, vive aquele momento, porque em alguma hora você vai olhar para trás e as coisas vão se conectar e fazer sentido, isso né? mesmo. Então, assim, eu tive a oportunidade de fazer esse programa pela Hebraica, por exemplo. A minha esposa falou, mas é algo que você vai usar agora? Eu falei, não sei, mas eu vou usar em algum momento, sabe? E abracei e fui, né? Pois é, Assim isso é teve muito outras, interessante. assim aconteceu com outras coisas, né?
Que legal. E olha que interessante, você falou aí do Steve Jobs, e imagina, um cara era de tecnologia, um grande vendedor de tecnologia, porque O ele não melhor era vendedor da técnico, história. ele não Melhor era vendedor. técnico, e ontem ainda na minha aula do MBA que eu estou fazendo pela PUC do Rio Grande do Sul, o professor passou uma aula, o lançamento do iPhone, Putz, sensacional. as técnicas de comunicação dele. E sabe uma coisa curiosa dele, você deve saber também, ele, ele fez um curso de caligrafia. Isso, isso. Gente, como é que você vai usar caligrafia tendo o MacBook ele tinha, né? O Mac, eu acho que era, eu não sei, não lembro como é que era o nome naquela época lá, Uma a gente está Lisa, o falando. primeiro. Então, para quê? É isso. Depois dá uma olhada nesse discurso com o Paraninfo, que ele faz até uma piada disso. Ele fala assim, ó, quando eu fui fazer o curso de caligrafia, eu tinha decidido parar a faculdade, né? E faltavam 6 meses, mas eu podia escolher cursos livres, então eu fui escolher curso de meditação, e caligrafia foi um deles, né? E quando eu olho para trás, ele fala assim, graças ao eu ter aprendido as dimensões de sans serif, proporção, graças a isso, o mundo Apple tem letras e visual bonito. Aí ele dá uma cutucada, como os concorrentes só copiam a gente, então é graças a isso todos os computadores têm isso, né? É verdade. E aí é quando ele solta a frase. Quando eu olho para trás, é simples, porque eu consigo encaixar os pontos que me conectam. Isso Daí mesmo. tem o nome de Connecting the Dots. Muito legal. Tomara que o pessoal vá e procure aí. Eu acredito que no YouTube você consegue ver lá, Connecting the Dots, conectando os pontos, é só procurar com Steve Jobs, que é sensacional, eu super recomendo isso aí. E também essa apresentação dele do iPhone. Exato. É muito boa. E Para mim, o Steve Jobs, assim, um gênio, não tem que se discutir, mas uma coisa, um título que poucos dão a ele para mim, ele é o melhor e maior vendedor da história, é verdade. né? Ele Porque é fora de série. é verdade. E falando em vendas, você já trabalhou na área de vendas também. Você já foi Então, gerente comercial, né? e isso foi uma das etapas que eu falo de olhar, muitas vezes, e entrar de cabeça para aprender, porque eu era responsável, né, por toda a área de transferência de tecnologia, né? Aí eu vou coordenar equipes, e um dia chegou um desafio para mim de a gente tem uma unidade numa cidade, vai transferir, a gente quer que você faça a gestão dessa transferência, e terminando, a gente tem uma outra área para você cuidar. Então, eu peguei o projeto de 2 anos, aprendi pra caramba de gestão de projeto, na, na trincheira de batalha mesmo, né? A hora que terminou, eles falaram, então a gente quer que você abra mercado e desenvolva a equipe comercial, né? E aí eu brinco assim, que eu me transformei em gerente comercial sem nunca ter vendido nada, porque eu nunca trabalhei na área de vendas, né? Mas, Desafiador. mas eu conhecia de gestão de projetos e já conhecia de pessoa essa época, né? Porque eu fui atrás de me desenvolver tecnicamente para a parte de liderança. E foi muito bacana, por exemplo, uma das divisões que quando eu peguei, faturava em torno de 800 mil por ano. Depois de 8 anos, quando eu entrego essa divisão, a gente está faturando próximo de 20 milhões. Caramba, um Entendeu? crescimento exponencial. Gigantesco, gigantesco. E como? Alinhando qual é o perfil ideal do cliente, é onde a gente tem que bater na porta, porque não é todo cliente bom como todo mundo às vezes acha, formando um time de excelência, tendo as melhores pessoas dentro do time, criando estratégia de longo prazo, né? Eu sempre falava assim, ó, o budget do ano que vem está pronto, agora a gente já tem que começar a pensar como vai ser o budget daqui 2, 3 anos, porque projeto longo, ou você pensa na frente, ou você fica apagando incêndio correndo atrás do rabo, né?
Então foi um período bem interessante, cara. Que legal, que legal. E me diz um negócio, qual foi teu primeiro desafio profissional? Acho que isso vale a pena a gente resgatar. Sim. Ó, desafio profissional a gente tem vários, e acho que isso acontece com todo mundo, tá? Mas para mim, o que marcou mais foi a transição de técnico para líder, tá? Porque são jogos muito diferentes, tá? E depois, quando você passa de líder para gestor, né? Porque eu gosto de falar assim, Sérgio, você tem alguns níveis de liderança, tá? Então, primeiro nível é autoliderança. E como técnico, autoliderança está contigo, ponto. Todo profissional tem que ter autoliderança, né? Se você não sabe liderar a si, não vai liderar os outros. Esse é o primeiro ponto, né? Até para poder te empoderar e dar desempenho e tal. O segundo nível de liderança é você liderar pessoas e equipe, né? E aí você começa a entender que você tem que sair do operacional, que você tem que orientar, mas tem um terceiro nível que eu acho que é um desafio mais interessante ainda, que é você liderar outros líderes, né? Porque uma coisa é eu ter que confiar a forma que você executa e te orientar para isso. Outra coisa é eu ter que confiar na forma que você lidera o seu time. E a forma que você define as estratégias do seu time, né? Então, só que não tem como você chegar em ser líder de líder sem ser líder de times e sem ser auto-líder, né? Então, eu vejo muito claro essa escadinha, sabe? Então, claramente, meu primeiro desafio foi virar essa chave, sabe? Como eu sou líder de outros líderes, sem cair na besteira de meter a mão na massa toda hora, de centralizar a decisão por falta de confiança, por... Eu lembro de uma frase que eu li, né, que falava assim, você é um especialista, trabalha 10 horas por dia, aí você vira um gestor, trabalha 15 horas por dia. Eu falei, não, eu não quero isso, eu adoro trabalhar. Eu sou workaholic nato, mas eu gosto de trabalhar porque eu gosto, não porque está centralizado, né? Então, acho para mim essa foi a primeiro grande desafio de verdade, sabe? Muito bom. E você tocou em pontos aí, até você trouxe o pipeline de liderança, mais ou menos É, assim, né? E isso é interessante porque quando a gente fala de autoliderança, até eu tenho uma ferramenta aí que eu uso muito no coaching, que é a roda de liderança. E eu boa, aplico ela não só em líderes, mas em quem quer se transformar em líder também. é Por isso. quê? Porque lá tem as competências, É as isso. habilidades que o líder precisa ter. E elas são muito mais habilidades comportamentais do que habilidades técnicas. É, eu depois até quero conhecer a sua ferramenta, né? Mas assim, quando todo líder acaba no fim do dia sendo train the trainer, né? De você, assim, fala assim, um bom líder é aquele que forma pessoas. Eu falo, não, tá errado. Um bom líder é quem forma outros líderes, porque formar pessoas é obrigação de líder, não é ser um bom líder. E um líder de excelência é aquele que forma líderes melhor que ele, tá? Então, assim, isso é um princípio que eu tenho. Você não é um líder de excelência se você ainda não formou um outro líder e se você não formou alguém melhor do que você, entendeu? Então, assim, quando eu vou ter essa conversa com o meu pessoal, eu sempre falo assim, eu divido em três partes, tá? Primeiro é você como pessoa, né? Então, você tem que estar bem, cara. Empresa é importante, carreira é importante, dinheiro é importante, muito importante, né? Mas você tem que estar bem, entendeu? Por quê? Carreira, dinheiro, empresa é meio, não é fim. O fim é você estar bem, a sua família está bem. Então, primeiro é como você está. Depois vem o segundo bloco, que é esse pipe de liderança. Autoliderança, liderança de time, líder de líder. E depois tem toda uma parte de habilidades que o líder tem que desenvolver. E aí não são habilidades técnicas, né? Eu
eu resumo para o meu time, pelo menos em 4 habilidades, tá? Que é comunicação, para mim é a primeira habilidade, porque um líder que tem dificuldade de comunicar vai ter dificuldade. Delegar, eu acho que é uma outra prioridade importantíssima, tá? Gestão de prioridades, porque nem tudo é prioridade, nem tudo é urgente, nem tudo é importante, né? E visão de negócio. Não dá para você ser um líder se você não tiver uma visão do seu negócio, entendeu? Ah, eu sou da área de papel. Bacana, você tem que ter uma visão. Ah, mas eu sou gestor de operações. Ok, você tem que ter uma visão de negócio. Sabe, como que é o mercado, como ele funciona, quais são os principais clientes, qual é a missão da empresa para aquele mercado, o que é um bom cliente ou não para a empresa, senão você não vai conseguir definir prioridades, por exemplo, E né? você não conecta os pontos também. E você não conecta os pontos, né? Quando você fecha esses 3 elos, aí você fala, pô, legal, eu estou num caminho interessante de liderança. Antes, você fica uma liderança falha, né? Antes você fica uma liderança falha. Muito, muito bem, muito legal que você trouxe aqui, né? Esses pontos são fundamentais. E é isso que você tem feito hoje, assim, você aplica tudo isso, como você falou, e qual que é o resultado que você está tendo, assim? Olha, Vamos pensar eu que vou, pessoas, né, você consegue fazer isso. eu vou trazer 3 exemplos, tá? Quando eu assumi agora operações, eu tive que fazer a troca de uma liderança, tá? E eu escolhi pegar alguém sem experiência na área, tá? Por quê? Porque era alguém que eu já confiava, era alguém de dentro da estrutura e que eu olhava e falava, meu, um baita profissional, capacitado, dedicado, só precisa de alguns ajustes em qualquer área que você jogar, a pessoa vai se virar, né? E hoje ela está se tornando uma das melhores líderes que a gente tem, né? Ela está comigo há 2 anos, ainda está aprendendo muita coisa, porque é uma área nova para ela também, Uhum. sabe? Mas ela mudou o ambiente de trabalho dessa área, o resultado extraordinário, tá? Um outro caso, quando eu estava na área de vendas, tá? Eu tinha comigo um cara que é um gênio técnico, ele mal conseguia falar, e, pô, vamos desenvolver esse lado comercial. Ele falava, Fernando, eu não sou comercial. Eu falava, beleza, eu também não sou, então somos dois, né, que não são. E aí eu sempre falava, o Du, comercial é falar o que você faz, sabe? Comercial é não enganar o cliente, é você unir pontos, tal, tal, tal. E para mim, hoje, a gente trabalhou junto 8 anos. Para mim, hoje, ele é o vendedor mais completo que a gente tem um domínio gigantesco Que legal. do mercado e dos clientes dele. Por uma opção dele, ele não quis ir para a área de gestão, né? Então, ele foi uma carreira Y dentro de vendas, né? E fora do mundo corporativo que eu vivo, né, eu acompanhei uma pessoa por 2 anos e meio, baita vendedora, Sérgio, uma baita vendedora, mas ela carregava muitas coisas putz, de autossabotagem mesmo, sabe? De sempre ouvir que não podia, que não conseguia, que isso não era coisa para ela, bem, enfim. Quando ela chegou, ela era vendedora sênior e ela falava, meu, eu tenho que me recolocar, eu vou procurar como júnior, porque eu não confio que eu sou sênior. Trabalhando. Hoje ela está concorrendo para uma diretoria da América Latina. Uau, que Eu fiquei desenvolvimento. 2 anos com ela, já faz 2 anos que ela está sozinha. Então, em 4 anos, ela saiu, né? E assim, o que mudou? Ela se tornou uma melhor vendedora, sim, porque melhorou a autoconfiança, comportamento, tal, se tornou um melhor profissional. Mas ela começou a entender e acreditar nela, entendeu? E isso é transformador, porque aí você olha e fala, cara, que bacana, eu fiz parte disso, sabe? Que O mérito legal. todo é dela, né? Mas, de certa forma, eu
ajudei nessa jornada, né? Você inspirou, porque a motivação é dela, a motivação é interna. Exato. Inspiração, você conseguiu fazer. E eu sempre falava para ela, falava assim, Mi, olha para mim, eu não sou comercial, eu vim para a área comercial, entendeu? Eu nunca lidei com pessoas, eu era técnico, mestre em não sei o quê, e, putz, hoje eu lidero equipes, então é possível, sabe? Você treinar, aprender, mudar, é possível, né? E esse poder de transformar os outros, na minha visão, só acontece porque nós somos pessoas que entendemos que o primeiro grau de transformação é em nós. Porque aí as pessoas te seguem pelo exemplo, sabe? Te seguem pelo exemplo. E acreditar que você pode. Porque você está falando aí de duas coisas distintas, de dom e de talento. Exatamente. Tem gente que nasce com o dom, mas ele tem que aperfeiçoar para que esse dom vire talento. Nós temos 2 jogadores de futebol aí que são, digamos, referência mundial, o Messi e o Cristiano Ronaldo. Exato. O Messi tem dom, ele nasceu com dom. O Cristiano Ronaldo desenvolveu talento. É isso. Fala um pouquinho para a gente aí como desenvolver talento. Desenvolvimento de pessoas, vamos partir do princípio que não tem fórmula mágica. Beleza? Eu falo assim, Sérgio, qualquer um que chegar e te vender uma receita de bolo, sai correndo que esse cara só quer tirar dinheiro seu. Né? Porque não tem. Concorda com isso? Não tem. Super concordo. E hoje nós temos um monte de guru na internet vendendo mágica, só ganhando dinheiro. É isso. Bom, é isso. Então, assim, já coloca o disclaimer, né, não acredite em gurus. Tá? Boa. Tem um filósofo que chama Clóvis de Barros Filho. Clóvis. E ele tem uma palestra que ele explica o que é o guru, né? Ele fala assim, um guru normalmente... Já viu essa, não? Eu não vi essa palestra, mas eu sigo ele. E ele fala assim, um guru normalmente é um cara que fala enrolado, fala termos em outra língua, sobe no palco com o microfone Madonna, sabe? Aquele microfoninho. E quando termina, ele some do evento rápido, né? Porque ele sempre tem outra coisa, outro compromisso, tal. E no final do dia, ele faz isso porque se você conversar meia hora, você vai entender que ele é um bosta igual você, ele fala. Então não é guru. Então foge de guru, cara. Foge de guru. Eu acho que essa é a... Que legal, Fernando. Cara, como desenvolver talento? Vamos lá. A primeira coisa que eu sempre olho, e aí, assim, de novo, não tem receita, tá? E pode ser certo ou errado, enfim, mas eu sempre olho e eu tenho que entender realmente o que a pessoa gosta de fazer, tá? Porque você pode desenvolver talento de uma coisa que a pessoa não se sente bem? Pode, mas ela não vai alcançar o máximo potencial porque ela não vai ser feliz naquilo, entendeu? Então, a primeira coisa que eu me esforço muito é entender onde a pessoa tem esse potencial. Segunda coisa, ajudar a pessoa a enxergar que tem esse potencial. Porque muitas vezes a pessoa não enxerga, né? E aí vem uma trilha de identificou, enxergou, então agora é treinamento, curso, prática, treinamento, curso, prática, sabe? Então, assim... Essa é a fórmula mágica. Não tem outro caminho. Sangue, suor e lágrimas. Exato. E assim, vai estudar porque o que você ainda não sabe, treinamento. Vai fazer curso para melhorar a sua estante, seu arquivo de conhecimento. Porém, aprendizado só acontece quando você muda, e você só muda quando pratica. Coloca em prática, né? E aí, assim, as empresas geralmente têm aversão a risco. Isso aí é... Mas, como líder, você tem que criar um ambiente seguro de teste. Entendeu? Então, assim, a pessoa tem, putz, aprendi isso, vou sair mudando tudo? Não, calma. Muda um pedaço. Muda uma linha. E depois você desdobra.
que isso não é inventar roda, que isso é o PDCA, Plan do Act Check, Plan do Act Check, né? Check Isso aí, Act, né? Então faz o PDCA rodar, sabe? isso Planeja, mesmo. executa numa área pequena, checa o resultado e aí você implementa, né? Muito bom. Só que você tem que fazer isso com bagagem, você tem que fazer isso com conhecimento. Ninguém é obrigado a saber tudo, mas eu gosto muito de quem é curioso para aprender o que não sabe. Muito bom. E você tocou num ponto aí para a gente já se encaminhar para o final aqui, né? Que passa rápido demais, principalmente com um conteúdo muito legal que você trouxe aqui. Você trouxe insights que eu tenho certeza que vai ajudar os nossos telespectadores, os nossos ouvintes, Boa. e várias coisas. Entre elas, você falou de relacionamentos, de networking, de estudar. Estude bastante, se dedique, se conheça. Você falou coisas preciosíssimas aqui, Fernando, sem dúvida alguma, e isso é muito legal. E para a gente finalizar, né, a gente vai entender assim, você tem alguma dica, alguma coisa preciosa que você possa deixar para as pessoas aqui? Boa. Um aprendizado, É. seja uma palavra, uma frase, alguma inspiração. Cara, assim, ó, normalmente as pessoas procuram um coach, um mentor, um treinador, sempre em momento de dor, tá? Assim, é, eu tenho um grande amigo que é o Dr. Adão, que ele fala assim: nós nunca entramos em mar calmo, é sempre no caos, tá? Mas eu acho que tem um ponto que é muito importante, que é o quê? Cara, você não é obrigado a saber tudo, você não sabe tudo, você nunca vai saber tudo. Então, é um exercício de humildade você pedir ajuda para quem sabe mais do que você naquele ponto, não é em tudo, é naquele ponto. Pode ser um coach, pode ser um psicólogo, pode ser um mentor, busque ajuda. E isso acontece comigo, porque tem uma parte da minha história que eu conto pouco, tá? Que assim, eu sempre tive uma fala muito direta, né? Algumas pessoas falam que eu acabo sendo até incisivo demais na fala, né? Principalmente quando vai negociar, que eu amo negociar, sabe? Eu me envolvo, né? E teve uma época que eu estava com muito conflito pessoal, né? Essa época eu seguia uma tradição japonesa, que eu quase viro ministro da tradição, quase largo tudo para ir para o Japão, virar missionário e tal. E aí eu contei, e aí o sensei vira para mim e fala assim: Fernando, parabéns, né? Eu falei, mas estou te trazendo um caminhão de problema. Ele, não, parabéns. Todo mundo que está brigando, você só está colhendo o que está plantando. Parabéns, né? Eu falei, puta, não era isso que eu queria, né? E aí eu falei, beleza, então me ensina a plantar diferente, né? E aí foi nessa hora que eu tive a virada de chave, que assim, quimicamente, de gestão de pessoa, talvez ele conhecesse 1/10, mas essa relação de dar e receber, plantio e colheita, ele manjava muito mais do que eu. Né? E aí ele disse uma frase que eu carrego até hoje, que eu acho que essa seria a dica para virar a chave: quando o discípulo está pronto, o mestre sempre aparece. Quando o discípulo está pronto, então se prepare para ser um excelente profissional, se prepare para ser um excelente líder, e aí líder de você, líder na sua família, líder na sua empresa, mas não esqueça de ter humildade, porque no final do dia, cada um de nós é um eterno aprendiz para o resto da vida. Sabe? O dia que você chegar e falar, eu sei, eu sou mestre, puta, você só está iludido. Só está Muito iludido. bom, Né? muito bom. Então, Que legal, esse é o ponto principal, Sérgio. que legal. Tenho certeza que vai inspirar muita gente, Fernando. E para a gente finalizar, então, qual que é o seu LinkedIn, qual que é Boa. as suas redes? Bora lá. O meu LinkedIn você vai me encontrar com Fernando Moraes dos Reis, tá? Lá tem toda a parte profissional.
Se você quiser acompanhar um pouco do dia a dia, que eu sempre coloco bastante coisa, né? Quase todo dia eu acabo usando rede como forma de comunicação. Aí eu convido para você no Instagram, fernandomoraes.dosreis, ou Jornada Dinâmica, são os dois, tá? O Jornada Dinâmica é a da consultoria para orientação de liderança e gestão, Tá. né? E o fernandomoraes.dosreis, aí lá tem o que eu faço, mas tem também um pouco do meu pessoal, dos meus projetos pessoais, e dá para acompanhar bastante lá, e eu vou ficar super feliz. Pode entrar em contato por qualquer uma das redes, que o que eu puder ajudar, pode contar comigo. Maravilha, Fernando. Te agradeço muito a gentileza de vir aqui hoje e entregar essa tua trajetória profissional e pessoal aí incrível, né? E que continue inspirando muita gente, continue sendo essa luz aí para muitos e para você mesmo. Eu te agradeço. Eu agradeço pelo tempo, pelo horário, né? Espero que alguma coisa acabe fazendo sentido para quem ouviu, sabe, Sérgio? De novo, igual o Clóvis sempre fala, se esses 30, 40 minutos que a gente conversou passou de uma forma que você não percebeu, é porque de alguma maneira fez sentido e valeu a pena. Com certeza. Então, agradeço muito e até a próxima. Até a próxima. Obrigado, Sérgio.